Ele disse, deixa-os a sós. The blind leads the blind, won't they all fall in the ditch? Se um cego guiar a outro cego, não cairão em um buraco? Oh, when he could a little prostitute, got fire. Mas quando ele se aproximou de uma pequena prostituta, isto acendeu o fogo. What was it? O que era aquilo? There's an elected seed laying there. See? Seen it right now. Era uma semente eleita ali. Veja que ele viu imediatamente. When he come to Peter, there was elected seed laying there. See? They saw it. Quando ele chegou até Pedro, havia uma semente eleita colocada ali. Veja, e eles viram isto. Hebreus 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Amado Criador, cremos que o Senhor fez tudo o que era necessário para nós ressuscitarmos. Não ficaremos apenas aqui na dor, na doença, na cama e na morte. O Senhor venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Ajuda-nos nesta hora a encontrar esta chave em Sua palavra hoje, para um viver melhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Testamento sempiterno. Poderíamos ser como aqueles que não têm esperança. Poderíamos, mas não somos. Deus tem dado a você uma coisa melhor, acima do que o mundo pensa, do que a religião oferece. Deus tem te dado vida eterna. Então este corpo, ele é passageiro, por mais que se gosta dele, por mais que o pule, o lave, o perfume, ele apodrecerá. Então é bom fazer para o interior, que você tratando com o interior, ele não envelhece. O interior não apodrece. Paulo falou que ainda que este homem terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos um outro, não feito por mãos, eterno nos céus. Então esta é a alegria de cada cristão. Ele sabe que ao sair daqui, tem um outro corpo. Ao morrer, já sai deste corpo e entra no outro. Agora o outro está noutra dimensão, não é visto aqui. Por isso, não se pode dizer, é um pensamento que eu ouvi alguém dizer, mas não se pode dizer
que a pessoa falou com o irmão Brana. Porque o próprio irmão Brana diz que depois que o homem sai daqui, você não fala com ele, não pode falar com ele. E tem gente que diz que falou com o irmão Brana falou com ele pessoalmente. Não é como nós falamos que a mensagem do irmão Brana falou conosco. Tem pessoas que, para influenciar a mente das outras, para os outros crer que eles são de Deus, eles dizem que encontraram com o irmão Brana. E o irmão Brana fala tudo o contrário disso. Diz, porque se ele estiver por aí, ele está perdido. O de Deus não está por aí. O de Deus já encontrou lugar. Se ele fica vagando por aí, ele está perdido. Então, o sangue de bodes, de touros, ainda permitia que as pessoas tivessem acesso a uma pessoa que já havia partido, como Samuel, que era profeta. Mas esse foi o sangue de touros. Depois do sangue de Jesus Cristo, não tem mais jeito. A coisa mudou. Então você não pode falar com ele mais. Nem com Pedro, nem com Paulo. O único que você pode falar é com Jesus Cristo. E ele morreu e ressuscitou. Esse você pode falar. Mas com quem morreu e não ressuscitou, não me diga que você falou com ele. E tem gente que crê em tudo isso. E não é da Bíblia. E elas crêem nessas coisas. Mas é bom nós consertarmos nossos pensamentos. Tem hora que as pessoas dizem, olha, eu tive uma visão, e eu estava deitado e dormindo e eu vi tal coisa. Você não teve visão, você teve sonho. Então, as pessoas talvez não sabem diferenciar entre sonho e visão. Visão você tem que estar acordado. Como eu estou, esse irmão Brana pregando assim, ele via as pessoas, o que elas faziam. Ele tinha visões. Ele pregou a semente da serpente e viu o que tinha acontecido no Éden. Agora, se você teve um sonho, é um sonho. Uma visão é totalmente diferente. Então não vai dizer que teve uma visão quando você sonhou. É bom corrigir muitas coisas nossas. Como é bom corrigir os pontos na vida cristã e que a gente via errado e depois passou a ver certo. E depois que você vê certo, como você pode voltar a ver errado? Tem pessoas que andam uma com a outra e dizem, olha, isso daí é um homem de Deus. Ele tem a mensagem da hora. Daqui a pouco, não creio muito que está faltando muita coisa ainda. Quer dizer, falou, mas não falou. A pessoa fala, mas fala talvez para poder ganhar uma posição, ser alguém na vida, fazer você ficar alegre. Se falar que você é do diabo, que você crê do diabo, você não vai ficar alegre, você fica triste. Então, principalmente um irmão ao nosso lado. Fala, isso é a verdade. Isso que o irmão viu é verdade. Agora depois, cada irmão começa a ver mais coisa, aquilo já não é verdade mais. Vê mais coisa e não vê nada. Vê mais coisa e não mostra nada para ninguém. Então, a questão de nós termos um bom testemunho é de termos uma fé genuína, honesta. Entende? Você tem que crer e ter uma fé honesta. Muitas vezes nós somos desonestos na fé. Nós dizemos que cremos e não cremos. Nós dizemos que o outro tem a palavra de Deus e depois voltamos atrás, não tem a palavra de Deus. Ou queremos dizer que também até a terceira etapa já venceu o tempo. Na verdade, estamos caminhando para isso.
para terminar também a terceira etapa. A nossa, que é do irmão Branda, terminou. Agora a nossa, que é da noiva, ela termina com o rapto. Esse é o momento de término. Então eu tenho que me preparar, me prevenir naquilo que eu creio. Não vai apoiando se você não crê. Não vai pondo a mão se você não crê. Entende? Acho que são coisas que a gente precisa ir aprendendo na vida. Eu tomei esse parágrafo aqui da mensagem do sinal, já li isso aqui uma vez, mas quero comentar mais um pouquinho. Que mesmo a Escritura, se você for numa outra tradução, é que o irmão Brana leu, Hebreus 13, 20, aqui diz o sangue do concerto eterno, mas é concerto sempre eterno, não é eterno. Que se é um sangue do concerto eterno, então não poderia terminar o sangue. E o sangue termina quando você é redimido, é o que o profeta ensina. Terminou a redenção, terminou o sangue. Então, 107, o sinal. Escute-me bem agora, você que diz que o reconhece hoje em dia. Todos aqueles sob o sinal ali no Egito foram salvos. Todos aqueles sob o sinal em Jericó foram salvos. Agora, você sabe que lá atrás o sinal era sangue. O sinal no Egito não era a vida, era o sangue. Era pegar o sangue e passar nas ombreiras das portas. Isso já é grande coisa, por quê? Porque o crente já mostra santificação de cara. A pessoa mostra que ela não é nada de cara. E ela mostra que ela é santificada também de cara. Só de olhar em você, sabe se é santificado ou não. O nosso exterior prova o que nós somos. Se existe santificação, que ainda não é a vida, não é o sinal. Isto foi o sinal no Egito. O cordão vermelho foi o sinal em Jericó. O sangue de Cristo foi o sinal no Calvário. Mas no dia de Pentecostes era o Espírito Santo. Era a vida que tinha saído daquele sangue. E aí nós passamos 7 eras da igreja. Fomos abençoados com esta palavra. E este sangue, novamente, veio em pessoa, personificou. Um sangue. Agora, quando o sangue estava num homem, nunca fumes, nem bebas, não é assim? Nem desonre teu corpo, porque o sangue, a santificação, estava em William Branham. Quando a santificação está em nós, então nós cumprimos a palavra. As mulheres sabem como elas devem vestir, elas sabem que não deve cortar seu cabelo, foi dado em lugar de véu, que isso daí tudo é externo, é uma coisa que os outros vê. O homem não deixa seu cabelo crescido, porque ele desonra a Deus. A mulher, eu vou falar qualquer dia mais firme nisto. Tenho pensado sobre isso para falar. Tem que ser mais fiel a isto. A mulher é a imagem do homem. Então a mulher, quando ela corta o cabelo, ela desonra o marido. Agora o homem é a imagem de Deus. Quando ele deixa o cabelo crescido, ele desonra a Deus. A Bíblia mesmo mostra. A própria natureza não te ensina que é desonroso para o homem ter cabelos crescidos? Agora, se as pessoas ouvem a palavra, aquilo não funciona nelas, não trabalham, não é só em vocês aqui não. Isso é no Brasil, é no mundo. As pessoas ouvem, é a mesma coisa que nada. Aquilo não toca, aquilo não mexe. É
por isso que as pessoas não vão para frente. Elas condenam a si próprias, física e espiritualmente. Elas condenam a si próprias fora da própria palavra de Deus. Se você tem a Bíblia como algo que te orienta, então não pegue orientação de mais ninguém. Não é orientação da mamãe, do papai, do titio, do pastor. Não, orientação da Bíblia. Se somos filhos de Deus, somos obedientes à Bíblia. Aí a Bíblia diz assim, tem os filhos da desobediência. Desobediência aqui a mim? Não. Os filhos da desobediência são filhos da desobediência à Bíblia. Temos filhos da desobediência à mensagem do profeta. São filhos da desobediência. Como temos também os filhos da obediência. Então nós provamos que tipo de filho nós somos pela nossa obediência ou pela nossa desobediência, pelos nossos frutos. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Então você olha na pessoa, você já conhece. Irmão Brando diz, deixa eu falar com você 2 minutos e eu direi que classe de espírito você tem. Ele diz, deixa eu entrar no escritório e ver fotos por toda a parede de mulheres de toda a classe, e eu te direi que espírito você tem. Então, o que tem que se aprender, tem até dentro de casa. Deixa eu entrar dentro de um lar cristão e estar cheio de fotos de mulheres nuas. Revistas que as pessoas vão ver, mulher de toda a qualidade que existe hoje. Então tem que fazer uma varredura em casa. Pegar essas revistas que não prestam e pô-las no fogo. É o que tem que fazer. Tudo aquilo que é imoral contra Deus, temos que fazer uma limpeza. Amém? A vida tem que ser limpa. É nós que vamos. Tem hora que eu digo, olha, você tem um lar com várias classes de pessoas, filhos crente e não crente, e tem hora que o lar vira uma guerra. Vocês podem não concordar comigo, vocês têm direito de não concordar comigo também, mas para que essa guerra dentro de casa? Para que esse farisaísmo dentro de casa, até com respeito à televisão? Quer dizer, o pior é seu desentendimento com a família, do que se você tivesse um quartinho lá para o seu filho, para a sua filha, que eles ficassem para lá. Eles não querem nada com Deus, já estão preparando para o inferno. Não querem nada com a palavra. Eles têm a opção de vida deles. Agora, não na sua cara. Isso é limpeza. Isso é fazer uma limpeza em casa. Eu digo, é o mesmo que o irmão Brana, é o mesmo William Brana, que disse, se eu tivesse uma televisão em casa, eu dava um tiro nela. Esse mesmo William Brana diz, se passar Sodoma, aquele filme Sodoma na sua cidade, e não tiver culto na sua igreja, vá vê-lo. É o mesmo William Brana que falou. Então vou pegar só um lado e matar as pessoas, e o outro lado nem cita para as pessoas. É mais fácil eu saber esse lado aqui que eu estou falando do que o lado da televisão. Sei do tiro, dou um tiro nela. Depois você vê, irmão Brana viu filmes que prestavam, pregou a fase presente do ministério, contando do filme do peixinho que ele viu. Agora tem tanta coisa, a maioria das coisas não presta na televisão, no rádio, no telefone, na igreja. Então você vai encontrar muita coisa que não presta. Então tem que fazer uma varredura daquilo que não presta. E deixar as pessoas fazer sua opção de vida. Porque senão você vai se tornar apenas um fariseu e você não vai a lugar algum. Não vai conseguir.
Não sou a favor de tudo. Mas se você quiser acertar a sua vida e viver em paz com Deus, viva você. Quem vai no rapto é o indivíduo, não é a família. É o indivíduo. Não é a igreja que vai no rapto, é o indivíduo. É aquele que creu, é aquele que viveu aquilo, sem preocupar com os outros. Que o problema nosso de viver e falar do outro. Então, nós vamos sofrer a vida toda. Vive, mas fala do outro. Então, está errado do mesmo jeito. E aí nós achamos que nós estamos certíssimos, enquanto nós estamos errados. A vida cristã é viver, despreocupar dos outros. É preparar a sua vida. E deixa que os outros façam a sua escolha. Ninguém vai levar um ou outro para o céu. Você dá o ensinamento em casa, mostra para a família, eu mostro na igreja, mas tem hora que as pessoas vêm tomar a ceia, elas estão contrárias à Bíblia, e elas vêm tomar a ceia. Mas eu já preguei. Mas se for para tomar de uma autoridade farisaica, eu diria para aquela pessoa, você não pode tomar a ceia. Eu só digo se eu sei que aquela pessoa está fazendo uma coisa errada. Mas se ela ouve a mensagem, examina a si mesma e quer tomar a ceia para condenação, que ela tome. Judas tomou também. Então nós temos gente na igreja que parece Pedro, mas é Judas. E nós temos gente na igreja também que parece Judas, mas é Pedro. Mas como? Um homem falho, fraco. Quem poria a mão sobre Pedro e faria dele um pastor? Você errou. Você disse que não me conhece. Mas assim mesmo Jesus diz, pastoreia as minhas ovelhas. Mas se fosse outro, não ia escolher. Soube, Jesus sabia o que o homem fez de errado também. Diante dos grandes homens, ele diz, eu nunca o vi, eu não o conheço. Você quer uma reprovação pior que essa? Nós temos o outro, na verdade, o Judas, que traiu. Mas o Pedro também teve suas falhas. Se você for olhar, ele não seria pastor, e Deus pôs ele como pastor na sua igreja. Pastoreia meus cordeiros. Amém. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Todos aqueles sob o sinal ali no Egito foram salvos. Todos aqueles sob o sinal em Jericó foram salvos. Eu paro, tenho que parar aqui quando chega aqui. Em Jericó, o que aconteceu? Havia uma casa de prostituta. Os pais daquela prostituta viviam no outro lado da cidade, onde não era de prostituição. Os pais eram gente boa. Era ela que era prostituta. Mas quando Deus tem uma eleição, você vê o que Deus fez. O pai pode ter colocado a filha para fora porque ela errou. E ela podia só ter prostituído e não ter se tornado uma prostituta. Está dizendo, mas tem jeito? Tem. A pessoa prostituiu e parou de fazer aquilo. Então só prostituiu. Não é uma prostituta. Prostituta é aquela que vai à prática do ato, a sequência do ato. Então aí é a prostituta. Mas se ela prostituiu, você não pode chamá-la apenas de prostituta só porque ela errou uma vez. E aquela mulher ali errou. E se o pai colocou para fora, os irmãos podiam dizer, não queremos uma moça desse jeito dentro da nossa casa. Pôs para fora. Mas ela era uma semente predestinada de Deus. E eles não sabiam. E eles eram as pessoas de moral. E ela era eleita. Mas a família não sabia. Mas o dia que os dois mensageiros entraram em Jericó, quer dizer cidade de maldição. Eles entraram ali,
para quê? Para pregar, para salvar aquela prostituta, para salvar a eleita. Para mim, nem os mensageiros sabiam. Tem hora que o Espírito Santo diz, caminhe mais um pouquinho. O Espírito Santo falou para o irmão Brana. O irmão Brana saiu do avião, o avião até deu uma parada. Quando Deus tem que fazer alguma coisa, ele para o avião. O avião deu uma parada para dar uma acertada em alguma coisa, e o Espírito Santo falou para o irmão Brana, sai pela cidade. Você já pensou bem? Quebra aqui, quebra ali. Daqui a pouco ele encontra aquela velha lá no portão. Diz, reverendo Bran, mas como você sabe que eu sou reverendo? É que eu estava orando à noite e Deus me mostrou. E você também está suposto a ter uma pastinha. Que eu te vi foi de pastinha. Ele diz, eu deixei no avião. Ela tinha um filho com doença venérea. Irmão Brana querendo orar para o rapaz sarar, e a mulher querendo que o irmão Brana orasse, pregasse para ele ser salvo. Então, o Espírito de Deus dirigiu aqueles 2 mensageiros dentro de Jericó. E não é fácil a hora que o Espírito Santo começou a dirigi-los para o lado que eles sabiam. Esse lado é de prostituição, beira de muro é prostituição. E o Espírito Santo guiando eles para lá. O que nós vamos fazer? Vamos? Era Deus guiando eles. Vamos bater na porta de casa de prostituta. Mas como foram bem recebidos, porque ela não recebeu aqueles 2 espias, como acostumava receber os homens em casa. Ela recebeu como anjos de Deus. E foi por isso que ela foi salva. Então você vê a mulher salva, a prostituta salva, porque ela deu ouvido a Deus. Os pais, se quisessem ser salvos, está escrito na Bíblia. Agora você vai, traga seus pais, seus irmãos, para debaixo do seu telhado. Traz todos para cá. Se o pai quiser ser salvo, tinha que estar debaixo do telhado da filha que tinha se tornado uma prostituta. Mas agora ela tinha encontrado. E pensa bem, ela chega lá, papai e mamãe, Deus vai destruir essa cidade. E eu encontrei 2 mensageiros de Deus, e eles me disseram que é para vocês reunir lá em casa, que vai destruir toda a cidade. Eu não estou lembrado mais se aquelas famílias reuniram em casa. Porque tem hora que eles não creram no testemunho. Nós vamos ouvir você é uma prostituta, nós vamos para a sua casa. Se mensageiro de Deus tivesse que chegar, ia chegar na nossa, não na sua. Mas chegou, foi lá. Ali tinha semente. Então a pessoa prova que ela tem uma semente, é que ela ouviu a palavra, ela muda de vida. Ela prova que tem semente. Ela ouviu, ela é transformada. Ela é batizada em nome de Jesus Cristo. Ela é santificada pelo sangue e recebe a vida que saiu do sangue. Muitas vezes só temos nome de crente. Não houve nenhuma mudança. Os outros olham em nós, cadê a mudança? Tem que ter mudança. Mudança nos negócios, para os outros saberem que nós fazemos negócio cristão. Mudança na vida, mudança na roupa, mudança no cabelo, mudança na língua. E quando há uma mudança, os outros veem. Isso reflete. É para os outros verem que nós fomos mudados. Eu creio que aquele momento que Raabe chegou na casa dos pais, os pais já viram, ela mudou de vida.
Ela está chamando nós para dentro da casa dela, mas ela mudou de vida. Ela deve ter vestido diferente para poder chegar lá. Para os pais crer nela. Você quer que o povo creia que você é cristão, e um testemunho péssimo, uma vida horrenda, vergonhosa. Que diferença muitas vezes tem a vida de um crente? Estão empetecados de coisas. Sou crente, creio em Deus. O diabo também crê em Deus. O diabo também crê na mensagem de William Branham. E você pensa que o diabo ficou para trás. Ele crê em tudo, mas na mensagem do William Branham ele não crê. Ele crê na mensagem do William Branham. O diabo é a terceira classe que tem dentro da mensagem. Tem uma classe que vai embora, tem uma classe genuína e tem a classe do Judas. E o Judas, ele faz as coisas quase perfeitas. O Caim fez um sacrifício quase perfeito. Altar também ele tinha. A oferta que não podia ser certa. Caim trazia frutos da terra, mas Abel trouxe sangue, porque o sangue é um sinal de revelação. Abel tinha revelação. A santificação nossa, irmãos, a mudança de vida, no falar, no olhar, no vestir, no manter a postura de vestido para as mulheres da forma correta, nós os homens, só deles olharem nosso cabelo. Tem pregadores aí agora que já saem de cabelo comprido, de que Jesus era de cabelo comprido, que eles também, e que você não pode condenar. No Velho Testamento, e eu já disse isso, o Velho Testamento era o homem que tinha o cabelo crescido. Ele era o nazireu. Mas no Novo Testamento, ela quem é? Ela que não corta o cabelo. Este voto está sobre ela. Então a coisa muda. Eu lembro, desde o tempo da cruzada, o rapaz cantava com os cabelos encaracolados, e ele cantava, não sei se é a música de cabelo encaracolado, dentro da igreja mesmo. Ele era um bom pregador, então cantava debaixo do caracol de seus cabelos, e aquele cabelo encaracolado, e cantava aquele cabelo comprido, e ele morenão assim, e cantava, o povo até chorava, porque voz bonita sempre teve. E a pessoa crê naquilo, se firma naquilo. Deus está abençoando. Ou ele ajuntava gente. Eu não ajuntava 30 na minha igreja e ele ajuntava 10 mil. Mas quem que não ajunta debaixo do caracol? O povo gosta da coisa pervertida. Se você tiver uma mensagem pervertida, é essa que o mundo gosta, regozija. Se você perverter essa mensagem e dar para a família, todos eles vão querer. Mas você vai viver essa mensagem, e a família, se não tem eleição, não vai forçar eleição a quem não tem eleição. Quem é eleito, se não é eleito, não adianta nós forçarmos para ele ser eleito. Quem escolhe nossos filhos é Deus. É nós. Nós escolhemos que queríamos ter filho. Agora, para ir para o céu, quem escolhe é Deus. Eles ouvem a palavra. Se eles rejeitam a palavra, depois todo mundo rejeita a palavra, quer ir para o céu. Daqui a pouco você vai ver, até o diabo quer ser salvo. Você acha que o diabo vai querer ser queimado? E o diabo sabe, está escrito na Bíblia, que ele vai ser queimado, vai ser lançado no lago de fogo. O diabo está fazendo o que pode e o que não pode hoje.
o que dá e o que não dá. Ele está fazendo de tudo, porque ele tem que perverter as pessoas. É como a dizer, eu vou, mas não vou só. Eu queimo, mas não queimo sozinho. É a forma do diabo trabalhar. Então, um leva mais uma legião com ele para o inferno. A nossa vida, a vida santificada, é você crer nesse poder do sangue, que já te santificou. Já passamos a era do sangue de bodes, a era do sangue de Jesus Cristo, a era da palavra que estava manifestada nos dias do irmão Branham. Já passamos essa era. Estamos vivendo agora na era da noiva, onde aquela mesma palavra está manifestada dentro de nós para poder tirar de nós tudo que é bom e colocar para de fora também. Santificação, limpeza, para sermos bons cristãos. Então você vê uma Raabe salva. Todo aquele sob o sinal de hoje também será salvo. O sinal de hoje não é sangue. Então, você sabe que o sinal de hoje, irmã, não é cabelo comprido. Tem que se entender isso também. O sinal de hoje não é cabelo comprido. O sinal de hoje não é vestido comprido. Como para os homens também, o sinal de hoje não é nem você cortar o cabelo. O sinal de hoje. Mas se você tiver o sinal de hoje, você não faz a coisa errada. Mas o sinal de hoje é a palavra feita espírito em você. Essa palavra, letra, feita espírito, vivendo em você. É esta palavra personificada em você. Que as pessoas pensam, eu vou viver assim, isso daqui é o sinal. A vida limpa é o sinal. Não, você vive a vida limpa porque tem algo lá dentro para fazer você viver. É aquele algo lá dentro que é o sinal. É a palavra do dia que é o sinal. É a revelação dos selos que é o sinal. É o novo nome que é o sinal. O sinal é esta revelação que o irmão Branham teve depois da primeira e segunda etapa. O cordeiro imolado foi um tipo de Jesus Cristo. Em Hebreus 13:20, o sangue de Jesus Cristo é chamado o testamento sempiterno. Tradutor. Porque não foi chamado testamento eterno? Porque não é eterno. Isso é o profeta que está falando. Porque não foi chamado o testamento eterno? Você tem que prosseguir com aquele sangue, o sangue de Jesus Cristo. Não é um testamento eterno, é um testamento sempiterno. Isso quer dizer, valerá até certo ponto, quando outra coisa depois manifesta, onde não se necessitará mais de sangue. Porque não é eterno. Quando formos redimidos, então ali se anula. A maioria de nós pensamos que vamos ser redimidos. Não, nós fomos selados até o dia da redenção. O dia da redenção foi o dia que o Cordeiro saiu do trono. Esse é o dia da redenção. Você foi selado até aquele dia. O sangue, santificação. Mas e agora? Não precisa ter mais santificação? Por certo, você já foi santificado lá, tem que prosseguir aqui. É isso que a Bíblia diz. O santificado, o santo seja mais santo ainda. Porque ele já passou pela era do sangue, o testamento sempiterno, e agora entrou no testamento de Deus, em sua palavra, manifestada em carne, em nosso meio, que foi Deus no profeta. 238, a festa das trombetas, não é? É isso mesmo. Isso foi o trabalho que Deus já fez. Agora, depois disso, você vem e tem um ministério santificado, a santificação continua. Como que eu posso agora me mundanizar e trazer uma mensagem? Como você pode dizer que a mensagem é boa e você fumar, beber, adulterar, mentir, fazer a coisa errada?
diz, a mensagem é boa. A nossa vida tem que provar isso. Os outros vão olhar e ver que essa mensagem é boa. Que mesmo sozinho, você permanece de pé. Sozinho. Não precisa de aglomeração de gente. Sozinho. Sozinho na sua casa. Sozinho na igreja. Tem hora que nem na igreja você tem alguém para ajudar. Está notando, tem hora que os irmãos têm dificuldade para cantar. A voz não sai, que é a fraqueza. Vai comer feijão. Canta. Abre a boca, canta. Tem hora que você encontra umas igrejinhas pequenininhas assim, um cântico bonito. As pessoas cantam. Tem uns que perderam tudo, tem gente que perdeu tudo, tem gente que a hora que os outros dizem amém, eles estão lá no além. E quando ele chega a dizer, já passou da hora. Diz todas as coisas fora de ordem. Mas canta bonito, canta. Solta a sua voz, canta, adora Ele. Viva a sua vida cristã, coisa boa, não é oprimido por ninguém, não é mandado por ninguém, é você. A liberdade de espírito é isso. Liberdade de espírito não é que você escuta o pregador, essa mensagem agora vai me consertar. Não, você já devia ter consertado. Não é que a mensagem agora vai te consertar, porque depois da terceira puxada, não tem puxada mais. E quem não consertou na primeira e segunda puxada, e na terceira? Se não conserta na terceira, não tem quarta mais, agora acabou. O que vamos fazer? Estamos na igreja, querendo oportunidade de ter poder na vida. Eu preciso mostrar para os outros que eu tenho poder. O poder é a palavra, o poder é a fé, o poder é você estar seguro nesta verdade. Quando todo mundo desvia, você permanece de pé ali. Glória a Deus. Eu vou ler só esse parágrafo hoje, que não tem jeito, né? Quando formos redimidos, então ali se anula. O testamento, então, é sempre eterno. Aí você lembra lá que o irmão Brana diz que o cordeiro sai do trono. Ele sai do trono para revelar os selos. Então, se ele saiu do trono, ali terminou a minha redenção. Eu fui selado até o dia da redenção. Agora eu tenho o selo do dia, a palavra do dia, para me selar. Aí se você é selado, o irmão Brana diz, você diz assim, eu recebi o Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Irmão Brana mesmo diz, pode que hoje seja diferente. Tentando fazer um serviço para Deus, fora da sua vontade, ele fala sobre isso. Mas a pessoa não quer. Não pode ser diferente. Não, eu quero falar, é língua estranha, eu quero fazer o que fazia a igreja primitiva. Não, pode que seja diferente. Crê no William Branham, eu creio no profeta. Você pode discordar de mim, mas você tem que saber que você está errada. Você está errado. É a palavra que manda. É o que o profeta ensinou, que é verdade. Dó na minha vida, mas que é verdade é. Então ali se anula. O testamento então é sempre eterno, o qual significa que é para um certo tempo e nunca haverá outro. Quando o tempo terminar, aí você vai a Apocalipse 10:6. O tempo terminou. Mas o tempo terminou, mas ele vai terminar. É lá no novo céu e nova terra. Esta é outra qualidade de tempo, gente. O tempo tinha que terminar no final das eras, para os trovões serem revelados. Olha Apocalipse 10, de 1-7. O tempo terminou. O tempo que termina em novo céus e nova terra é outro. Nós estamos falando de um tempo, esse tempo a Bíblia não esclareceu, é tempo dos gentios. Apocalipse 10 não esclareceu, mas é tempo dos gentios. Romanos 11, 25 mostra que é tempo dos gentios. Então esse tempo finalizou. O tempo acabou. Agora o tempo acabou e você se encontra redimido dentro.
É isto que é bom. Você se encontra santificada, santificado dentro, e o tempo acabou. Não tem muito tempo mais. Agora, a questão não é, será que Jesus vem daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos? Não importa que ano ele vai vir. Para arrebatar a igreja, não importa. Ele veio para preparar a igreja, nós ficamos sabendo 40 anos depois. Agora, deixa que ele venha. Vamos viver a vida cristã. Cada dia você vive como se Jesus viesse agora. Tudo que você faz, conserta a vida. Vai dormir, você quer ver um sono tranquilo, abençoado. Até sem diazepam. Acerta a vida, tudo. Deus domina minha vida, minha natureza. Faz de mim uma nova criatura. Eu quero deitar e dormir, porque a sua palavra diz que é assim. Deitou e dormiu. Acordei porque o Senhor me sustentou. Senão a Bíblia não cumpre na minha vida. E ela tem que cumprir na minha vida. O que eu tenho que fazer? Deixa eu acertar a minha vida. Senão daqui a pouco eu perco, não é só o sono não, eu perco a vida. Eu tenho que acertar a minha vida. Porque tudo o que eu vejo que está acontecendo está ao meu redor. E por que não acerto? Acertar meus problemas. Eu não tenho que ficar com o problema dos outros, não. Acertar os meus problemas. Tem hora que a gente prega, as pessoas pensam e que quer consertar elas. Não, não adianta eu querer consertar ninguém. Eu dependo de Deus para consertar a minha vida. Agora, eu penso que pelo menos falando, cada um pode se despertar e dizer, meu Deus, eu preciso desse conserto. Eu sei que o tempo é mau, os dias são maus, e eu preciso de estar preparado nessa hora. Amém? Deus te abençoe. Pai Celestial, que o seu povo sinta cada dia o desejo de se preparar para esse grande arrebatamento. O que nós não sabíamos da vinda do Filho do Homem, Senhor, aconteceu e para nós agora é o importante, porque a vinda do Filho do Homem não era no Brasil, Senhor. Era no entardecer, nos Estados Unidos da América do Norte. Mas agora a noiva já não é mais nos Estados Unidos, Pai, da América do Norte. Agora é aqui no Sul. Agora é diferente, Senhor. Este é o nosso momento. O que nós não podemos perder é esta hora agora, Senhor, a mensagem da noiva, a esposa de Cristo, Apocalipse 10, 8 a 11. Nós não podemos perder, é de comer o livrinho e depois profetizá-lo. Isso que não posso perder, Senhor, porque eu perdi a vinda do Filho do Homem. Agora que eu fiquei conhecendo, há 10 anos atrás, que eu comecei a conhecer que aquele tempo em 63 foi a vinda do Filho do Homem. E agora eu estou me preparando para o arrebatamento, e quem vai no arrebatamento, Senhor, é só a noiva. E esta noiva é o Enoque que andou com Deus e Deus para si o tomou. Ajuda-nos a andar contigo, Senhor, andar com a sua palavra, andar com essa revelação, andar com o livro aberto, não com o livro fechado, com o livro aberto, revelado. Que o 7º anjo recebeu o livro aberto do anjo forte, e nós, os pastores, recebemos o livro aberto do 7º anjo, e esta igreja recebe o livro aberto de nós, os pastores. Ajuda, Senhor, que cada um possa comer este livro e depois profetizá-lo outra vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero andar com meu Jesus, cada dia meu viver. Quero andar em sua luz e servir
Jesus, servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero amar sempre a Jesus, quero a Ele sempre dar prazer. Jesus, eu quero andar, com Jesus sempre viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Jesus, eu tenho paz, vida eterna, graça e luz. Seu amor me satisfaz. Quero sempre andar com meu Jesus. Com Jesus eu quero andar. Com Jesus sempre viver. Sempre agradar, a Jesus servir.